Glória a Deus. Meus queridos, mais uma vez queremos saudá-los com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Você que está nos ouvindo aqui nas ondas da FM Esperança, né, aqui em toda a capital e cidades vizinhas, onde as ondas conseguem chegar, né, que Deus te abençoe neste dia maravilhoso, neste dia glorioso, e que você continue sendo esta pessoa que o Senhor preparou e separou para servir. E você que está nos acompanhando aí no YouTube, né, nós temos agora ouvintes em São Paulo, pessoas que estão nos acompanhando em São Paulo, viu? E no Mocambinho, onde a igreja e a DEVB fez missões no início do ano, né? A nossa viagem missionária esteve ali em Mocambinho e lá tem os irmãos que estão acompanhando o nosso programa aqui na divisa do Piauí, né? Assim como o nosso reverendo pastor Luiz, que também nos acompanha lá muito próximo do Piauí. Muito bem, queridos, nós queremos nesta oportunidade meditar na palavra de Deus. Nós lemos já desde o início Êxodo capítulo de número 29, versículos 4, 5, 6 e 7. O versículo 4 diz: Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica e do manto de éfode. Versículo 6 diz: E a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra. Onde que nós queremos chegar com este texto? Queremos falar sobre a presença de Deus na sua obra, a capacitação que Deus dá para os seus desde o princípio. E observando isso, o Antigo Testamento nos dá este conhecimento de que Deus nunca chamou alguém e separou e deixou que esta pessoa fizesse as coisas de qualquer jeito ou puramente pelas suas forças, pelos seus talentos, por aquilo que a pessoa sabia. Mas o Espírito de Deus esteve sempre presente, esteve sempre operante, capacitando estas pessoas para fazerem. Por isso, quando Deus chamou a Arão e os seus filhos para que pudessem exercer o sacerdócio na casa do Senhor, o Senhor fez uma transformação de vida. Por isso o texto, versículo 4 do capítulo 29 que lemos, o Senhor manda que Moisés os chamasse até a porta da tenda da congregação e os lavasse com água primeiro. Depois dessa lavagem, deste preparo, desta limpeza, o Senhor manda que ele coloque sobre eles vestes. Depois que ele coloque a túnica, depois que ele coloque a coroa da santidade. E o versículo de número 7, a Bíblia diz que o Senhor mandou que Moisés colocasse agora o azeite, e tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a cabeça, assim o ungirás. Louvado seja Deus. Aqueles homens tinham um trabalho a fazer. Deus precisava manter um povo seu, escolhido, um povo separado que lhe representasse. Mas não lhe representasse com os talentos que os homens tinham, mas representasse eles, sendo eles cheios do Espírito Santo, sendo ele motivado e trabalhado e lapidado e moldado pelo Espírito Santo de Deus. Essa tem sido a forma do Senhor manter o seu povo puro, íntegro, porque o povo de Deus não é baseado em filosofias de homens. O povo de Deus é baseado no ensinamento da palavra. O povo de Deus é conduzido pela palavra de Deus, mediante o Espírito Santo do Senhor, que leva o povo. Glória a Deus, glória a Jesus. E isto foi o que aconteceu. O Senhor separou
a Arão, a seus filhos, mas os purificou e os ungiu para que eles pudessem desenvolver todo esse trabalho. Glória a Deus. Tomarás o azeite da unção e derramarás sobre a cabeça dele. Aleluia. Depois, todos os filhos, glória a Deus, e estes vieram a desempenhar um trabalho excepcional porque estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Continuando o ministério, nós temos, por exemplo, o episódio quando Eli já é agora o sacerdote e, por certo, desempenhou um trabalho excepcional. Mas um dia Eli chegou a envelhecer e passou o seu tempo, porque eterno aqui é a palavra, eterno aqui é o Espírito Santo do Senhor. Os homens não são eternos, os homens são passageiros, ministérios que começam e que terminam, funções e trabalhos que começam e que terminam. E o trabalho de Eli estava chegando ao fim. A Bíblia diz que ele já tinha 98 anos. E os seus filhos, Ofni e Finéias, haviam se desviado do propósito de Deus. Não tinham andado pelo caminho do Senhor e o Espírito do Senhor não estava guiando-os. Eles estavam fazendo as coisas conforme eles queriam fazer. E por isso, eles sofreram as consequências. E o Senhor levantou, então, uma nova geração de adoradores. Levantou Samuel. O Senhor chamou a Samuel e Samuel ouviu a voz de Deus e atendeu o chamado do Senhor, e o Senhor fez coisas espetaculares com Samuel. Samuel serviu e foi uma bênção. No entanto, Samuel também envelheceu e passou o seu ministério. E tudo aquilo que nós temos de maravilhoso na vida de Samuel, tudo aquilo que nós temos de coisa boa, né? O povo louvando a Deus pela vida de Samuel, da sua integridade moral, da sua conduta irrepreensível que tinha Samuel. Se Samuel fosse eterno, talvez seria até interessante, porque teríamos uma pessoa íntegra muito tempo. Mas não é. O homem passa. E há necessidade de que seja levantado outros homens e mulheres, pessoas que sirvam a Deus com sinceridade, pessoas que sirvam a Deus com integridade, com compromisso. E foi isto que o Senhor fez durante todo esse percurso, não é, do seu povo desde Arão até hoje. A Bíblia diz que o povo escolheu ou pediu um rei. Queriam que o Senhor colocasse um rei, porque até então havia um governo teocrático, onde Deus estava no centro das coisas. Samuel era profeta, Samuel era sacerdote, Samuel era o juiz, era quem conduzia, era quem julgava, era quem aconselhava. Mas agora o povo quis então igualar-se às outras nações e pediu um rei. E o Senhor deu a Saul. E levantou a Saul. Quem levantou Saul foi Deus. Levantou a Saul. Saul foi ungido por Samuel. E Saul até profetizou e foi uma bênção. Mas Saul afastou-se do propósito primário de Deus, que é andar nos seus caminhos para que o Senhor possa usar. Porque a obra é de Deus, a obra não é de homem. Não são os homens os donos da obra. Não era Arão o dono da obra, não era Eli o dono da obra, não era Samuel o dono da obra. E hoje também não são os pastores os donos da igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro. A noiva não tem dono. É a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo. Glória a Jesus. E o Senhor então levanta Samuel. Uma vez que o ministério de Saul chegou ao fim, por ele trilhar caminhos incompatíveis com aqueles para os quais o Senhor havia o chamado. E o Senhor levanta Davi, homem de Deus, cheio da graça. É interessante esta passagem, este assunto, no capítulo 16 de 1 Samuel, porque nós encontramos Samuel um tanto que com dificuldade para
definir quem seria o rei, porque o Senhor não tinha lhe dado um nome. O Senhor tinha lhe dado apenas uma casa, a casa de Jessé. E quando Samuel vai à casa de Jessé, lhe aparecem algumas opções. Opções que aos homens pareciam interessantes, pareciam que eram perfeitas, né? A Bíblia diz que havia ali Eliabe, que era um homem forte, um homem elegante. E pela ótica humana, seria um líder, um exemplo, não é, que podia se apresentar em alguns lugares e todos aplaudirem. No entanto, o Senhor não vê como ver o homem, porque não é o homem que faz a obra, é Deus que usa o homem para fazer. A capacidade é de Deus, não do homem. O homem é um vaso, é um instrumento que o Senhor usa para a realização da obra. E o Senhor reprovou a Eliabe. Também foi-lhe trazido o Abinadab, e o Senhor reprovou. Foi trazido Samar, e o Senhor reprovou. E a Bíblia diz que passaram os 7 filhos que estavam ali, os 7 filhos de Jessé. E quando Samuel pede ou pergunta se ainda tinha alguém, Jessé diz que tinha apenas um ainda. E este um era o menor, o menos provável pela ótica humana. Mas foi exatamente quem o Senhor chamou. Aleluia! Porque não dependia do braço forte de Eliabe, de Abinadab, de Samar para governar Israel. Dependia de uma dependência de Deus. Aleluia! Dependia de um homem que se colocasse no lugar da brecha. Alguém que tivesse o coração voltado para o Senhor. E é exatamente isso que tinha Davi, a característica de Davi. E Davi fez uma obra excepcional. O Senhor usou a Davi, Davi se tornou alguém notável. Até hoje temos Davi como referência. Aleluia! E o que é bem interessante, o capítulo 16, versículo 13. Então tomou o vaso de azeite, diz a parte A do versículo, e depois, e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O versículo de número 13. Depois de ungir do rei, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Davi agora não era mais um menino, não era mais um jovenzinho que estava conduzindo as ovelhas do seu pai. Apenas isso. Davi agora era um homem cheio do poder de Deus, cheio da graça, com capacidade para resolver os maiores problemas. E o maior problema que ele resolveu logo de início foi livrar-se de Golias. Versículo 14 diz: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. O Espírito de Deus apoderou-se de Davi no mesmo instante que afastou-se de Saul. Olha, queridos, Deus estava levantando uma nova geração. Deus estava levantando pessoas que pudessem continuar com a obra de uma forma que a obra não tomasse nenhum prejuízo. É isso que Deus faz. Louvado seja o precioso nome do Senhor. Então Deus levantou a Arão, aos seus filhos, né? Deus levantou a Eli, depois levantou a Samuel, isto no governo teocrático. Depois, na monarquia, o Senhor levantou Saul. Depois que Saul terminou o seu ministério, ou não deu para continuar, o Senhor levantou a Davi. Deus deu a autoridade e unção para Elias, mas também o Senhor levantou depois Eliseu com uma maior autoridade. Para os nossos dias, usou Joel no capítulo 2, falando sobre um grande derramamento de poder. E onde eu quero chegar com isto? Eu quero dizer para você que está nos ouvindo e que está nos assistindo aí nas mídias, não é? Através do Instagram, através do YouTube e mesmo através das ondas da FM Esperança, que Deus está hoje levantando pessoas para serem usados para alcançar os pecadores. Aleluia! Nós tivemos pregadores excepcionais como o apóstolo Pedro, nos tempos da igreja primitiva, o apóstolo Paulo. Nós também tivemos John Wesley, nós também tivemos Billy Graham. E às vezes nós olhamos o Billy Graham pregando e até achamos que o Senhor não levantará mais homens, ou não surgirão mais homens semelhantes a Billy Graham.
Engano nosso, querido. Porque o Billy Graham morreu, mas foi ele a pessoa humana. Mas o Espírito de Deus que o capacitou, que o preparou e que deu graça a ele, não morreu, está aí, esperando você se colocar. Esperando você se colocar de joelho e esperar de Deus. O que você precisa fazer é se pôr de joelho. A Bíblia diz que Paulo, quando estava em Damasco, recebeu unção de Deus, recebeu o poder de Deus, porque estava de joelho. Precisa é isso, é fazer algo. Quando estava Moisés se aproximando da sarça ardente lá no deserto, Moisés tinha saído do Egito, cheio de costumes egípcios, porque tinha sido instruído em toda a ciência do Egito, e era tido como filho da filha de Faraó. Mas o Senhor disse a ele, tira a sandália dos pés. E Moisés tirou a sandália dos pés e teve um encontro com o Senhor na sarça. Louvado seja o nome do Senhor. O que precisamos é tirar a sandália dos pés. Para nos encontrar com o Senhor, o que precisamos é estar de joelho, como estava Paulo em Damasco. O que precisamos é permitir que o Senhor toque em nós, como foi tocado Isaías lá perante o Senhor quando teve o encontro e que se julgava impuro, imundo, mas após ser tocado pelo Senhor, ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor quer levantar Billy Graham, o Senhor quer levantar Wesley, o Senhor quer levantar Spurgeon, o Senhor quer levantar Marcos nestes dias. O que precisamos é nos colocar nas mãos do Senhor. Aleluia. Queridos, então que hoje seja um dia marcante para você. Compreenda isso. O Senhor quer levantar outros, Estevão Ângelo de Souza. E o que precisa fazer é se colocar diante do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, e o mais tudo ele fará. Então, nesses dias, que estejamos sendo referência na nossa geração, que estejamos impactando a nossa geração, que estejamos fazendo uma obra excepcional. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que queiramos dar a continuação a isto. Podemos ser quem nós quisermos ser nas mãos do Senhor. Podemos alcançar grandes objetivos em Cristo se nós nos colocarmos na mão de Deus. Quer pregar igual o Billy Graham? Então ora igual o Billy Graham, porque o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus que estava sobre Billy Graham ainda está aí, procurando alguém quem ele possa usar. E pode ser você. Só depende de você querer. Amém? Que Deus nos abençoe.